Numa dança mística entre o inexplicável e o fascinante, a Terra esconde enigmas que desafiam nossas compreensões convencionais. Da misteriosa zona do silêncio, onde o silêncio ecoa em segredos não revelados, aos jardins zumbis da Namíbia, onde a natureza tece seus próprios padrões, o desconhecido se revela. As pedras que se movem em Hassetrak Playa pintam trilhas efêmeras na vastidão do deserto, enquanto os círculos de pedra de Gobekli Tepe lançam sombras de uma antiga complexidade esquecida. Por fim, as luzes de Isdalen, cintilando nos céus da Noruega, sugerem um balé celeste que desafia nossas explicações. Adentre conosco esses domínios de mistério, onde cada enigma é um convite para explorar as fronteiras do conhecido e mergulhar nos encantos insondáveis do nosso planeta. Bem-vindos ao canal Universo Desvendado. Vamos ao vídeo. A Zona do Silêncio. Localizada no norte do México, próximo à cidade de Ceballos, é mundialmente conhecida por seus mistérios e anomalias que desafiam explicações convencionais. Essa região desértica tornou-se notória em 1930, quando um piloto relatou que seu rádio parou de funcionar repentinamente enquanto sobrevoava a área, sugerindo a presença de poderosos campos magnéticos. Em 11 de julho de 1978, a Força Aérea Americana lançou um míssil de teste cujo destino inicial era o Novo México, mas, misteriosamente, explodiu na Zona do Silêncio. Especula-se que a região possa agir como uma espécie de ímã superpoderoso, atraindo objetos independentemente de seu peso ou velocidade. Algo peculiar nesse local é a total ausência de comunicações. Celulares, televisões, rádios e sinais de satélite simplesmente não funcionam na Zona do Silêncio, resultando em seu nome intrigante. Cientistas que estudaram a área encontraram uma série de anomalias, incluindo plantas e animais que diferem do convencional. Um mistério adicional envolve a localização da Zona do Silêncio no mapa. Traçando uma linha reta sobre ela, observa-se que cruza o Triângulo das Bermudas e as pirâmides do Egito. Jardins zumbis. Na vastidão do deserto da Namíbia, uma maravilha natural intrigante emerge, desafiando as explicações convencionais e recebendo o nome sugestivo de jardins zumbis. Estes fenômenos únicos consistem em formações circulares distintas, cada uma delineada por uma borda de vegetação exuberante, enquanto o centro permanece notavelmente estéril. O que confere a esses círculos sua aparência peculiar e como eles persistem ao longo do tempo são questões que continuam a envolver a comunidade científica. Esses misteriosos círculos de fadas se estendem pela região árida da Namíbia, principalmente ao longo da vasta extensão conhecida como Deserto de Namibe. Cada círculo possui um diâmetro variável, normalmente entre 3 e 10 metros, e exibe uma borda de gramíneas verdes contrastando com o solo seco e estéril em seu interior. Desde a descoberta desses círculos, cientistas têm buscado explicar sua formação, e várias teorias foram propostas. Uma delas sugere que as térmitas, insetos sociais comumente encontrados na região, são os responsáveis pela criação desses círculos, manipulando o solo para otimizar o acesso à água. Outra teoria destaca padrões concorrentes de vegetação, enquanto outras hipóteses invocam a ação de micro-organismos no subsolo. O que torna os jardins zumbis particularmente intrigantes é a sua persistência ao longo do tempo. Enquanto as condições climáticas na Namíbia são tipicamente áridas, os círculos mantêm sua estrutura única por anos, desafiando as expectativas de que o ambiente hostil poderia desfazê-los rapidamente. Cientistas têm dedicado esforços significativos para desvendar o enigma dos jardins zumbis. Estudos recentes destacam a possível interação entre plantas na busca por recursos limitados, sugerindo uma competição subterrânea pela água como uma possível explicação para os padrões circulares. No entanto, a complexidade do fenômeno impede uma compreensão completa. Os jardins zumbis na Namíbia permanecem como um testemunho fascinante da complexidade da natureza e da capacidade desta para surpreender e desafiar nossas compreensões. Enquanto os cientistas continuam sua busca por respostas, esses círculos misteriosos não apenas decoram a paisagem do deserto de Namibe, mas também proporcionam um campo de estudo rico em desafios e descobertas.
A magia desses jardins zumbis reside não apenas em sua aparência intrigante, mas na promessa de revelar segredos ocultos no coração da natureza selvagem. Círculos de pedra de Göbekli Tepe. Em meio às planícies da Turquia, emerge uma maravilha arqueológica que redefine nossa compreensão das origens da civilização, os círculos de pedra de Göbekli Tepe. Datados de aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo, essas estruturas monumentais desafiam a cronologia histórica convencional e lançam luz sobre as habilidades avançadas de sociedades antigas que até então não imaginávamos existir. Göbekli Tepe está situado nas proximidades da cidade moderna de Anlurfa, na Turquia, e foi descoberto por arqueólogos alemães em 1994. A grandeza do sítio revelou-se gradualmente, revelando círculos concêntricos de pedras talhadas cuidadosamente, posicionadas de forma a criar estruturas circulares monumentais. O que distingue Göbekli Tepe é a complexidade arquitetônica das estruturas. Cada círculo de pedra apresenta enormes pilares, muitos dos quais esculpidos com intrincadas representações de animais e figuras antropomórficas. Estas esculturas, muitas vezes em alto relevo, sugerem uma sofisticação artística e técnica que desafia as expectativas para uma sociedade tão antiga. O propósito exato desses monumentos pré-históricos permanece objeto de especulação. Algumas teorias sugerem um caráter religioso ou cerimonial, enquanto outras aventam a possibilidade de serem centros de culto ou observatórios astronômicos primitivos. A ausência de assentamentos permanentes nas proximidades intensifica o mistério em torno da função de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe desafia as narrativas históricas estabelecidas ao sugerir que as sociedades do Neolítico eram mais complexas e capazes do que se pensava anteriormente. A presença de uma estrutura monumental desse porte levanta questões sobre a capacidade organizacional, técnica e social das comunidades antigas. Outro aspecto intrigante é a datação de Göbekli Tepe em um período anterior ao desenvolvimento da agricultura. As estruturas monumentais antecedem as primeiras evidências de plantio e domesticação de animais, questionando a relação causal entre a agricultura e o surgimento de sociedades complexas. Göbekli Tepe é, sem dúvida, uma peça crucial no quebra-cabeça da história da arqueologia. Seu papel na transição de sociedades caçadoras-coletoras para comunidades agrícolas é um campo fértil de pesquisa, com implicações que alcançam desde a evolução social até o desenvolvimento da tecnologia. Göbekli Tepe permanece como um testemunho fascinante da engenhosidade humana em eras antigas. Ao transcender as fronteiras do conhecimento estabelecido, esses círculos de pedra continuam a inspirar pesquisadores a reavaliar as narrativas históricas e aprofundar nossa compreensão das origens da civilização. Enquanto os arqueólogos desvendam os segredos de Göbekli Tepe, a história da humanidade ganha novas camadas de complexidade, proporcionando uma visão intrigante das realizações culturais que moldaram nosso mundo há milênios. Pedras que se movem em Heisetrek. Na vastidão árida e aparentemente interminável do Vale da Morte, nos Estados Unidos, repousa um fenômeno geológico que desafia a compreensão convencional: as pedras que se movem em Heisetrek. Este lago seco, conhecido por sua superfície plana e estéril, torna-se palco de um espetáculo verdadeiramente enigmático à medida que grandes rochas traçam trilhas sinuosas, deixando um rastro de mistério no solo. Heisetrek está situado em uma área isolada do Parque Nacional do Vale da Morte, conhecido por suas condições extremas, com temperaturas escaldantes durante o dia e noites gélidas. Esse ambiente inóspito, onde a escassez de vida é evidente, serve de pano de fundo para um dos fenômenos mais intrigantes da natureza. O fenômeno das pedras que se movem ganha vida quando rochas de tamanhos variados, algumas pesando centenas de quilos, são encontradas com trilhas nítidas atrás delas. O que torna esse espetáculo verdadeiramente extraordinário é que essas pedras se deslocam ao longo da superfície plana do lago seco, deixando marcas que desafiam a explicação imediata. Ao longo dos anos, cientistas e pesquisadores buscaram elucidar o mistério das pedras em movimento. Uma das teorias mais aceitas envolve a combinação única de condições climáticas extremas e uma fina camada de água que se forma durante os raros eventos de chuva na região. Sob essas condições, a água congelada forma uma fina lâmina de gelo que, combinada com ventos intensos, pode impulsionar as pedras lentamente pelo leito de argila. Observar diretamente o movimento das pedras em Heisetrek é uma tarefa árdua devido à lentidão do processo, que ocorre ao longo de meses ou anos.
Esse fato, combinado com a natureza esporádica dos eventos climáticos necessários, torna a observação direta uma tarefa praticamente impossível. A preservação do fenômeno das pedras que se movem é uma preocupação constante, visto que a curiosidade humana pode levar à perturbação do ambiente delicado. Para mitigar esses impactos, visitantes são incentivados a permanecer em trilhas designadas para minimizar a interferência no processo geológico. Além de sua complexidade científica, as pedras que se movem em Racetrack têm uma influência cultural significativa, atraindo cientistas, fotógrafos e entusiastas da natureza de todo o mundo. Seu fascínio contínuo destaca a capacidade única da natureza de surpreender e inspirar, mesmo em ambientes aparentemente desolados. Racetrack, com suas pedras que desafiam a inércia, permanece como um capítulo cativante na história geológica da Terra. Este fenômeno extraordinário não apenas ilustra os intricados processos naturais que moldam nosso planeta, mas também nos recorda da beleza e complexidade que podem surgir mesmo nos cantos mais isolados e desafiadores da Terra. Mistério das luzes de Isdalen. Entre as majestosas paisagens da Noruega, nas proximidades da pequena vila de Isdalen, um fenômeno enigmático e luminoso vem desafiando as explicações científicas há décadas: as luzes de Isdalen. Este espetáculo cintilante, caracterizado por luzes coloridas que dançam no céu noturno, tem intrigado observadores e pesquisadores, lançando luz sobre o desconhecido e provocando uma série de teorias para explicar sua origem. O fenômeno das luzes de Isdalen ganhou notoriedade a partir da década de 1980, quando moradores locais e visitantes começaram a relatar avistamentos frequentes dessas luzes inexplicáveis. As luzes de Isdalen são caracterizadas por suas diversas cores, incluindo vermelho, amarelo, verde e azul. Elas frequentemente aparecem como luzes estacionárias, movendo-se lentamente pelo horizonte ou até mesmo realizando manobras mais complexas no céu. Ao longo dos anos, várias teorias têm sido propostas para explicar as luzes de Isdalen. Uma delas sugere que as luzes são causadas por gases que emergem da atividade geológica na região. Outras hipóteses incluem a ionização de partículas na atmosfera ou a presença de minerais específicos no solo que podem criar campos elétricos. Em resposta ao mistério persistente, o projeto Isdalen foi estabelecido para estudar as luzes de forma sistemática. A pesquisa continua sendo um esforço conjunto, reunindo dados para desvendar o mistério e refinar as teorias existentes. Dada a natureza misteriosa das luzes de Isdalen, muitos têm especulado sobre possíveis conexões com fenômenos ufológicos. Algumas teorias sugerem que as luzes podem estar associadas a visitações extraterrestres, embora tal explicação permaneça altamente especulativa e sem confirmação científica sólida. As luzes de Isdalen continuam a capturar a imaginação do público, tornando-se um fenômeno que transcende os limites da ciência. Bem, esse era o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Um pequeno gesto para você, mas nos ajudará muito a trazer mais conteúdos. Obrigado.